Olá, sou Gilberto Barbosa e está começando mais um programa Missão Mundo. Hoje vamos falar sobre o país lá da África, Senegal. Este é o tema do programa, Missões no Senegal. Fique comigo aqui e convide mais alguém para participar do programa Missão Mundo de hoje. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, através deste canal da Luz para o Caminho, onde apresentaremos mais uma edição do programa Missão Mundo. Como eu disse logo na abertura, o tema do programa de hoje será Missões no Senegal. Daqui a pouco nós vamos conhecer o entrevistado de hoje, Reverendo Gerson Troquês, missionário da APMT, está servindo ao Senhor lá no Senegal. Que Deus abençoe você e sua família, e eu quero compartilhar um trecho das Escrituras, hoje lendo no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, uma passagem muito conhecida, onde temos o episódio da cura de Naamã. Mas o destaque que eu quero dar a esta história, a esse relato, é a serva de Naamã. Ela é um exemplo para nós, mesmo no contexto em que ela estava vivendo. Segundo Reis, capítulo 5, nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Essa menina que foi levada cativa para um outro país, onde estava ao serviço da serva ou da esposa de Naamã, ela é um exemplo para nós no trabalho missionário. Ela poderia dar muitas desculpas, muitas justificativas para não dar uma boa notícia a Naamã, a esposa de Naamã, porque ela tinha sido levada cativa. Ela era uma menina escrava naquele contexto, mas ainda assim, vendo um problema que para ela também seria um grande problema, estar trabalhando na casa de um homem leproso, mas ela vê naquela oportunidade a chance de falar da esperança para aquele homem em Israel. Por isso ela compartilhou com a sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta, o profeta Eliseu, lá na cidade de Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Às vezes, nós estaremos em circunstâncias difíceis na nossa caminhada e Deus poderá nos usar como instrumento nas tuas mãos para darmos boas notícias. Ela poderia ter se calado, ela poderia ter agido da seguinte forma: eu sei que na minha terra há solução para este problema de Naamã, mas eu não vou falar nada, eu vou me calar, porque ele me levou cativa, porque eu fui tomada à força da minha família. Mas ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Você conhece o restante dessa história, mas o que eu quero que você aprenda neste dia é que eu e você devemos agir como esta menina, compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que seja em uma circunstância difícil, diante de pessoas que às vezes até estão nos hostilizando, mas que sejamos um instrumento nas mãos de Deus. Este é o exemplo de hoje, baseado na história de Naamã, mais precisamente na serva de Naamã. Muito bem, o programa Missão Mundo está no ar e eu quero apresentar agora para você o nosso convidado, o meu irmão, o meu amigo, que eu já tive a honra de entrevistá-lo em outros programas na primeira temporada do Missão Mundo, e hoje, com alegria, eu recebo aqui, ele está não no estúdio, mas está online comigo,
o reverendo Gerson Troquês, nosso amado irmão, missionário da APMT, servindo ao Senhor já há muitos anos no Senegal. Seja bem-vindo, reverendo Gerson, que alegria tê-lo aqui no programa. Fique à vontade para as suas palavras iniciais. Bom dia, irmão Gilberto, pastor Gilberto, né? E também o irmão Cornélio, o irmão Arthur e todos que compõem, né, a equipe deste programa Missão Mundo, juntamente com a Luz para o Caminho. Eu louvo a Deus, né, pelas suas vidas e pela dedicação à causa do Evangelho. E como já foi dito, né, o meu nome é Gerson Troquês, eu sou filho de missionários. O meu pai, reverendo Benedito Troquês, ele é ligado à Igreja Presbiteriana Independente, e ele, juntamente com a minha mãe, de saudosa memória, né, a dona Edith, eles viveram quase 50 anos do casamento deles, né, ou seja, eles quase completaram bodas de ouro, servindo a Deus no trabalho missionário entre os indígenas de Mato Grosso do Sul. E eu nasci, então, naquela missão, na qual eles trabalharam quase 5 décadas, né? E eu sou um dos 6 filhos, né, desse casal, e eu me sinto um privilegiado, né, de ter nascido nesta família, de ter o meu pai como o maior exemplo de vida meu, tanto em termos de um ser humano, quanto também no sentido da dedicação à causa do Evangelho. E eu nasci ali na Missão Kaiowá, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Depois disso, meus pais se mudaram para um campo, para uma aldeia mais no interior do estado, e lá eu vivi os 11 primeiros anos da minha vida. Depois disso, Deus me direcionou, quando eu já era jovem, para o ministério. Fiz o meu curso do seminário no SPN, né, no Seminário Presbiteriano do Norte, que é em Recife. E o meu objetivo ali já era ter uma experiência transcultural, digamos, sim, né? E foi muito enriquecedora também essa experiência. E depois disso, Deus nos direcionou, na época, né, a minha primeira esposa Marília, a ela e a mim, para servirmos no Senegal. Creio que é de conhecimento de muitos. A primeira esposa Marília, ela faleceu de Covid, foi uma das vítimas, né, desta pandemia, sim, mas ela está com o Senhor, eu tenho certeza disso, eu tenho paz nesse sentido. E depois disso eu me casei com a Vivian, e a Vivian era então missionária da Asas de Socorro, sim, meu irmão, lá na Amazônia, e uma pessoa também da Igreja Presbiteriana, muito dedicada ao Senhor, e nós estamos então agora caminhando juntos. Deus já nos deu o Pierrinho, né, o nosso filho Pierre, que tem 2 anos e 5 meses, quase 6 meses, 2 anos e meio, podemos dizer, e agora está marcada a cesariana da Rebequinha, agora no dia 28, daqui a 2 semanas, com a graça de Deus. E nós estamos servindo, então, lá no Senegal, e daí, com o tempo, a gente entra mais em detalhes. Muito bom. E atualmente, então, por conta da chegada aí da filha, do nascimento da Rebeca, você e a Vivian estão no Brasil, é isso mesmo? Isso mesmo. Desde o começo do ano, a Vivian veio grávida, né, lá do Senegal, então nós entendemos por bem de ela ficar aqui com o Pierrinho o tempo todo. E no primeiro semestre eu fiz 2 viagens, né, de curto prazo para o Senegal, pude lá acompanhar os trabalhos pessoalmente, e agora no segundo semestre também é possível que aconteça alguma viagem, mas vamos verificar como vai o andamento aqui da questão da nova nenenzinha que chega, né, e eu participar com a Vivian aqui, e graças a Deus, hoje nós estamos em uma fase, digamos assim, do nosso ministério no Senegal, que nos permite, digamos, acompanhar também à distância, né? Porque tem os obreiros nacionais que compõem a nossa equipe, estes obreiros estão diretamente nos campos. Então nós estamos em contato com eles, participando da parte logística, administrativa, digamos, né, de oração, reuniões também e tudo.
e isso é permitido, então tem sido possível também à distância. Mas como família, Sim. o planejamento, né, é nós retornarmos no começo do ano. Daí vamos nós 4, a Rebequinha já conosco. Que ótimo. Você está vendo então aqui nosso querido irmão, reverendo Gerson Troquês, te atualizando um pouquinho. Como eu disse, ele já é conhecido do programa Missão Mundo e compartilhou aqui nessa abertura um pouco da sua história, da sua biografia. Está atualmente no Brasil e ele, na sua fala inicial, mencionou a Missão Kaiowá. Recentemente, o reverendo Gerson Troquês encaminhou um vídeo para nós, isso já passou em programas anteriores, e ele fala um pouquinho da Missão Kaiowá, da importância da Missão Kaiowá, a Missão Kaiowá que neste ano está completando 97 anos. Então eu vou perguntar agora ao reverendo Gerson Troquês, antes de falarmos hoje do tema principal do programa, Missões no Senegal, mas que ele compartilhasse um pouco mais da Missão Kaiowá, daquilo que ele tem conhecimento, das lutas, dos desafios, para que nós continuemos orando por esse trabalho missionário que nós tanto amamos. Fale para nós, reverendo Gerson, um pouquinho da Missão Kaiowá, da sua relação, como você já trabalhou naquele vídeo. Muito bem, a Missão Kaiowá para mim é sempre, digamos assim, muito prazeroso, né, falar dela, porque ela mora no meu coração, né? Eu nasci ali, as pessoas brincavam que eu sou um índio branco, né? Então, a minha vida toda sempre foi ligada à Missão Kaiowá. Tanto nasci ali quanto cresci, não é? Entre os indígenas, meus primeiros anos de escola foram compartilhados ali nas salas, né, da Missão Kaiowá, lá naquele campo missionário mais afastado, no município de Tacuru, né, no Mato Grosso do Sul. E depois, então, meus pais vieram para morar em Dourados. Ali também tive a minha adolescência, o começo da juventude, toda ligadas à Missão Kaiowá. E depois, então, Deus me permitiu também trabalhar um ano, né, como solteiro ali em um dos campos, no campo de Carapó. E depois disso, depois do seminário, né, também Deus nos permitiu, a Marília e a mim, de participarmos quase 4 anos também na Missão Kaiowá. 2 anos plantando uma igreja na divisa ali com o Paraguai e mais 2 anos ocupando algumas funções de liderança morando em Dourados. Então, sem dúvida, para mim é uma bênção. Sempre que eu vou nas igrejas, não é, compartilhar sobre o Senegal, antes de falar do Senegal, eu falo da Missão Kaiowá. E eu tenho que sempre vigiar, né? Para não tomar muito tempo ali. Porque senão... é uma questão que está no coração aí, né? Exatamente. E a Missão Kaiowá, como o pastor bem disse, não é um trabalho nosso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em parceria, né, com a IPI. E é um trabalho de quase 100 anos, um trabalho sério, dedicado, né? Obreiros que já passaram, obreiros que estão na atualidade, trabalhando ali nas 3 áreas, né, principais, que é, claro, a maior é a espiritual, a mais importante, salvando vidas através do Evangelho, sendo instrumentos de Deus, né, na proclamação do Evangelho, formando também obreiros no Instituto Bíblico que existe ali em Dourados, obreiros indígenas, né, para os campos. Também a segunda área, que é a área educacional. Então tem praticamente 1.000 alunos e outros tantos nas aldeias do interior, em que a Missão Kaiowá trabalha com a educação. E também a área da saúde, cuidando, né, dos indígenas, tendo ali um hospital dedicado exclusivamente, não somente aos indígenas, né, mas com qualidade, com formação para o trabalho indígena. Inclusive, pastor Gilberto, é muito importante essa parte da área da saúde. No momento, a Missão Kaiowá passa por desafios nesta área, né? Sim. Desafios financeiros para continuar tendo o hospital em funcionamento. Então eu estimulo, né, eu encorajo os pastores que estão vindo, os irmãos das igrejas, se puderem, liguem lá na Missão Kaiowá. É só colocar no Google ali, Missão Evangélica Kaiowá, já vai aparecer o número, né? Mas é um número bem fácil também, 3421-4197, né?
E este 67 é o código 3421-4197. E ali vocês podem solicitar mais informações de como participar neste momento agora na vida da Missão Kaiowá. Inclusive, eu assisti um vídeo que me chegou às mãos agora, que me chegou ao conhecimento pelo WhatsApp, dia 24 deste mês. A Missão Kaiowá gravou um vídeo através do presidente da Assembleia, solicitando, né, a possibilidade de as pessoas fazerem um presente para a missão no aniversário dela, ou seja, uma oferta, né, uma oferta alçada. Então, eu compartilho isso aqui também como um motivo de oração e um convite, né, aos irmãos e igrejas que puderem participar nesta oferta alçada. Ótimo, como nós fizemos já em programas anteriores e reforçando agora com você, porque este é o DNA do programa Missão Mundo. Aproximar você, meu irmão, minha irmã, dos campos missionários, trabalhos transculturais, tanto além fronteira como também no nosso território nacional. O Brasil tem dimensões continentais e esse trabalho entre os indígenas é um trabalho lindo, mas desafiador. Você pode orar, você pode até visitar este campo, mas neste momento você pode também contribuir, ofertar, participar dessa bênção que é a Missão Evangélica Kaiowá. Bom, vamos continuar aqui com o reverendo Gerson. Reverendo Gerson, então, que tem aí já o filho, o Pierre, e quando ele fala dos filhos, você percebe assim o sorriso largo, né? Ele fica muito feliz, louvado seja Deus pela bênção, aí juntamente com a irmã Vivian. Que Deus a abençoe nesses últimos dias, últimas semanas aí de gestação, até a chegada da Rebeca. Mas, meu irmão, conte para nós, até da primeira etapa, da primeira fase, o irmão relatou, né, o período que Deus concedeu o casamento com a irmã Marília e você foi missionário com ela. Desde quando você está na missão lá no Senegal? E como que você pode relatar, como se fosse um divisor de águas, até 2020, depois de 2020 para cá, as suas primeiras experiências, como foi a adequação, a adaptação, a recepção naquele lugar. Como se deu isso, meu irmão? Quando foi, né? Para a gente ter aqui uma retrospectiva do seu tempo lá no Senegal. Ok. Marília e eu chegamos no Senegal no dia 8 de setembro de 2008, ou seja, daqui a menos de um mês, devo estar completando, né, 17 anos que cheguei naquele país, que chegamos, Marília e eu, né? Sim. E graças a Deus nós já tínhamos lá uma equipe da APMT, e era o reverendo Marco Mota, né, o reverendo José Dilson, a irmã Vildene com seu esposo, também a irmã Ronalda com seu esposo. Então, ficou melhor para mim, digamos assim, ser recebido já por uma equipe, né? Assim como é o caso de um colega nosso, também pastor presbiteriano, o reverendo Lucas, e a sua esposa, a irmã Vanessa, que estarão chegando amanhã. Amanhã é o dia da chegada deles. Que bênção, lá no olha Senegal, só. né? Então, eles estão chegando para um novo período lá conosco e a equipe que está lá já os está recebendo, né? Assim, esperando para recebê-los. E isso tudo é muito importante, não é? Quando a gente pode chegar num campo e ter o apoio dos colegas, tudo fica mais fácil, né? E visto que Marília e eu já vínhamos também de uma experiência transcultural na Missão Kaiowá, né? Porque a Marília, ela era enfermeira missionária na Missão Kaiowá. Então, isso também contribuiu, né? Sem contar as preparações, né? A própria PMT se preocupa muito com isso, que o missionário vá preparado, né? Para essa questão do contexto diferente no qual ele vai viver, né? Ou seja, o que a gente chama de contextualização ali, e tem o aspecto do choque cultural. Isto é inevitável em maior ou menor grau, né? Todos passam por isso, mas no nosso caso, então, da PMT, com a preparação, com a equipe esperando, tudo foi abrandado, foi de uma forma mais tranquila. E Deus nos deu graça, né? A Marília e a mim, agora a Vivian também comigo, a gente continuando o trabalho. Deus, naturalmente, ele cumpre, né, a sua promessa no sentido de suprir as necessidades, de direcionar, de abençoar. Então, nós chegamos lá e o que nós oramos, então, a Deus, diante de tão grande desafio, o Senegal, 94% são muçulmanos, né?
4,7% são católicos e os evangélicos não chegam a 0,5% da população. Então, um desafio enorme. Então, o que nós tivemos que fazer é o quê? Senhor, mostra-nos claramente Sim. quais são as portas que o Senhor abre para nós entrarmos. E aí entram as áreas de atuação nas quais ele nos conduziu nestes anos. E uma coisa linda que você compartilhou, reverendo Gerson, quando esteve conosco na primeira temporada do Missão Mundo, é a recepção de irmãos do Brasil naquelas viagens de curto prazo, naqueles trabalhos envolvendo as campanhas de saúde. Conte para nós alguma experiência que teve naquele período, daquele grupo de irmãos que saindo aqui do Brasil para conhecer o campo e trabalhar mesmo, né? Vindo profissionais da saúde, irmãos voluntários. Isso mesmo. Esta é uma das ações, né, que Deus nos permitiu nestes anos, especialmente, né, na época da Marília, porque depois da pandemia ainda não pudemos retornar, né, com estas equipes de saúde. Mas estamos em verificações, né, inclusive com a irmã Patrícia Mota, né, a irmã Patrícia, que é uma pessoa assim, digamos, muito conhecedora, né, disso tudo, dessa dinâmica, e ela já viajou o mundo aí, né? Ela primeiramente era protética, depois se tornou também dentista, né? E ela faz um trabalho lindo mesmo nessa questão aí das viagens de curto prazo, né? Então, com a irmã Patrícia, nós recebemos lá 11 anos ininterruptamente equipes de saúde. Equipes que se compõem aí de 8, 10, 12 pessoas, que são médicos, enfermeiros, dentistas, protéticos e outras pessoas mais que não são também da área da saúde, mas são muito bem-vindas, porque nós todos, né, inclusive eu que não sou da área da saúde, nós vamos trabalhar na logística, né? Nós vamos fazer o que é necessário para que os profissionais estejam ali tocando vidas em nome de Deus, né? Tocando vidas com o amor tangível de Deus. E nós, então, também, enquanto eles trabalham lá, nós estamos fazendo EBFs, nós estamos fazendo atividades, outras com as crianças, evangelizando nas aldeias e outras coisas mais. Então, é tão gostoso, né? Assim, eu me lembro com muita gratidão a Deus dos irmãos que se dedicaram, né, nesse tempo de irem lá, de estarem colocando a serviço de Deus, através da obra missionária, as suas capacitações, né, enquanto médicos, enfermeiros, dentistas e outras formações, e fizeram uma diferença tremenda na vida de tantas pessoas, pessoas que de outra forma não poderiam ter sido beneficiadas por estas ações de saúde, porque o Senegal, assim como outros países da África, ele sofre, não é? No aspecto tanto da ignorância das pessoas de cuidarem bem da sua saúde, quanto das questões financeiras, ou seja, a pobreza, especialmente nas aldeias, e outras questões mais, né? Por isso, então, nós vimos como sendo uma oportunidade de demonstrar o amor de Deus e, junto com isso, naturalmente, vem a exposição do Evangelho, porque também não adianta nós tratarmos somente do corpo, não é? Sim, é verdade. E a pessoa estar indo para o inferno sem o conhecimento da palavra de Deus. Mas eu manifesto aqui o meu louvor a Deus pelas equipes, pela vida da irmã Patrícia Mota e por todas as igrejas também que se empenharam no envio e que se empenham, né, de alguma forma também nestas viagens de curto prazo. Aproveito até para mandar um abraço para a nossa irmã Patrícia Mota. Se Deus permitir, em breve ela participará também aqui do programa Missão Mundo. Olha só, nós conversando aqui com o reverendo Gerson, já ouvimos um pouco do relato dele, como ele mesmo disse, a Missão Kaiowá está no seu coração, e ele mesmo fala, tomando cuidado, porque senão ele vai falar bastante, que poderia falar sem nenhum problema, mas também estamos relembrando, você que já acompanha o programa Missão Mundo há algum tempo, sabe um pouco do trabalho desse amado irmão,
até 2020 ali com a sua primeira esposa, a irmã Marília, mas ela agora está na glória, descansando com o Senhor concedeu ao pastor Gerson a bênção de conhecer a Vivian, de contrair casamento com ela, já tem 2 filhos, o Pierre e a Rebeca, que está a caminho. Nós vamos fazer um pequeno break, um intervalo, e na sequência ele vai falar um pouco mais dos desafios, de algumas experiências que ele vivenciou lá no Senegal, por isso não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Missão Mundo, hoje o tema Missões no Senegal. Conversamos na primeira parte do programa com o reverendo Gerson Troquês, missionário da APMT, trabalhando e servindo ao Senhor no Senegal já há 17 anos. E hoje ele é o nosso convidado aqui do programa Missão Mundo. Vamos continuar conversando com ele e você que nos acompanha, você, meu irmão, minha irmã, divulgue o programa Missão Mundo. Divulgue também os canais aqui da Luz para o Caminho. Você pode acompanhar muitas outras programações para abençoar a sua vida, sua família e a sua igreja. Reverendo Gerson Troquês, uma pergunta. Dentre tantas experiências, certamente tem aquelas que marcam, né, em algum momento, para fortalecer a nossa convicção de que é o Senhor que te levou para o Senegal. De repente, alguma experiência até triste, mas que de repente você fala, olha, foi um momento que Deus trabalhou no meu coração, no coração da família, para reforçar de que eu estava no lugar certo, atendendo ao chamado de Deus. Mas também pode compartilhar uma experiência bonita de uma obra que o Senhor tem feito nesse país, que nós também, através do seu depoimento, estamos aqui conhecendo um pouco mais do Senegal. Ok, nós temos então trabalhado no Senegal nestes anos, né? E como eu falei, quando a gente então chega num país como esse, né? Mesmo que já tenhamos esses aspectos que podem nos auxiliar, né? Ou seja, a equipe da PMT já presente no local, também, no caso, a PMT em si, né? Todo o apoio de preparação, de acompanhamento, e nos últimos tempos a PMT, ela tem inclusive avançado mais nesse aspecto de estar mais presente aos missionários nos campos, e isso através de uma cadeia de liderança, né, que a PMT instituiu. Sim. E que é muito importante. Eu estou louvando a Deus por isso, a começar no executivo, né? Antes nós tínhamos um executivo que era o reverendo Marcos Agripino, agora somou-se a ele o reverendo Cássio, né? É verdade. Que é o nosso executivo operacional. E depois dele, então, descendo na cadeia, nós temos os coordenadores de área e os líderes de campo. Então, tudo isso agora melhorou muito esse aspecto do acompanhamento do missionário, porque tanto os líderes de campo quanto os coordenadores, eles trabalham, inclusive, o apoio pastoral das famílias, quanto à supervisão dos projetos e estratégias de alcance. Bom, isto melhora muito, facilita o trabalho do missionário, porque cada vez mais ele se sente acompanhado, né? Como que, digamos, até protegido pela PMT contra possíveis erros que possam causar consequências. A PMT já tem algumas experiências nisso, Sim. Que foram, inclusive, fatores motivadores, né? Para esta situação que vivemos agora, graças a Deus, muito boa, essas decisões muito boas sobre a questão da liderança. Mas sobre testemunhos, né? Naturalmente que o que mais pesa no coração da gente, né? O missionário que está ali num país como esse, de mais de 90% islâmicos e que são também animistas, né? Ou seja, a gente pode pensar em pelo menos 95%, somando os católicos, neste sincretismo com a feitiçaria, né? Com os pactos de sangue, as cerimônias e tudo mais.
Então, isso dá um peso no coração da gente, porque onde a gente olha para qualquer lado, nós estamos vendo pessoas sem o conhecimento do Evangelho indo para a eternidade sem É, Deus. Eu diria que esse é o maior sofrimento de um missionário sim, que está no campo, né? Há outros aspectos, né, digamos, de saudade da família que ficou no Brasil, a adaptação a uma nova cultura, etc. Mas esse aspecto espiritual é realmente bastante pesaroso. E quando então, de vez em quando até estamos sujeitos a como que desanimar, porque o Senegal é um país resistente ao evangelho, pode-se dizer, né? uhum, Pessoas que vêm de países vizinhos para o Senegal trabalharem, eles sentem a diferença de mais resistência, um islamismo mais enraizado no povo e, ao mesmo tempo, mais misturado com as crenças africanas, né? Então, ao mesmo tempo que vem assim, puxa, o que fazer? Parece que não vai para frente, mas ao sim, mesmo tempo é como se Deus nos fala, então é aqui mesmo que você tem que estar. É uhum, como se vem essa lembrança, é sim, aqui que você precisa estar, porque é aqui que mais precisa obreiros, é aqui que mais as pessoas estão longe de Deus. E isso nos motiva a continuar, né? E nós vamos em frente orando, né, Senhor? Então mostra-nos claramente. E a gente vai aproveitando as oportunidades que Ele dá de evangelização, igrejas vão nascendo pela graça dele, obreiros vão sendo formados, e a gente tem também a alegria, né, de como agora já estamos nesse tempo, meninos e meninas que eram novinhos, crianças na nossa época em que chegamos lá. sim. Hoje já estou fazendo as profissões de fé Que deles, né? alegria, que bênção. Alguns, isso mesmo, alguns profissão de fé e batismo, porque as Uhum, famílias não são cristãs, né? sim. São famílias muçulmanas, animistas, como é o caso, inclusive, de uma moça, né, chamada Fatu, que inclusive seguiu agora um curso missionário, está de volta para a aldeia dela, onde ali Tiofior, né, que se tornou a nossa base de operações lá no interior, e ela agora está servindo também a igreja local ali. E um outro rapaz é o Macumba, né? Inclusive bastante curioso o nome dele, né? Ah, o Macumba, um jovem que antes era uma criança também, participando ali. A família dele não queria que ele viesse e tudo mais, mas ele dava um jeito de driblar e vinha ali, Uhum, né? Ali já era um sinal, assim, de que ele era sim. um escolhido de Deus realmente para a salvação, e ele cresceu e ele também é um dos nossos seminaristas, né? Com a graça de Deus, futuro colega nosso aí, pastor Gilberto, né? Pastor presbiteriano do Que Senegal. E bênção. hoje ele é um dos obreiros, né? Ele é um dos obreiros ali em tempo integral, conduzindo a igreja ali de Tiofior. Então nós temos entre estes nomes, né, dentre esses Uhum, nomes, outros mais que nós poderíamos citar, e que são alegrias, né, que Deus nos dá em relação a esse tempo. Porque lutas há, sem dúvida. Todo e qualquer ministério tem seus desafios. Eu costumo verdade. dizer isso, né? Seja o pastor na igreja local, seja os outros irmãos em outros ministérios, sejam os missionários nos campos. Todos têm seus desafios específicos, né? Ali relacionados ao trabalho que a pessoa desenvolve. E Deus vai dando a graça para nós os suportarmos, né? E irmos adiante, e sempre tendo também momentos dessa alegria tão grande, né, de podermos receber um novo membro na igreja e tomarmos a Santa Ceia com ele. É verdade. Louvado seja Deus. E olha, meu irmão, enquanto você fala aqui para nós no programa Missão Mundo, eu fui pensando, às vezes, até uma falha nossa, uma ideia muito pragmática, a gente fica muito preocupado com números. Ah, mas quantas conversões? Não importa, a palavra de Deus mesmo disse, né, que quando um pecador se arrepende na terra, há festa, há júbilo no céu. Então, às vezes, diante desse grande desafio de um país ainda predominantemente, né, muçulmano, somado aos católicos, mais de 95%, aí você fala, puxa, uma pequena parcela, mas ali tem os escolhidos do Senhor.
e Deus tem usado sua vida, tem usado toda a equipe. Agora, uma questão que você colocou, eu tenho essa ideia de que o Senegal é um pouco fechado, mas para com os missionários, com o trabalho que vocês realizam, certamente há resistência, mas há hostilidade ou não com relação ao trabalho de vocês? Esta é uma pergunta muito importante, né? E quando eu vou nas igrejas, que eu tenho a oportunidade de falar na escola dominical, né? Eu sempre gosto, inclusive, de deixar um momentinho ali, se alguém tem alguma pergunta, né, que queira fazer. E muitas vezes essa é a pergunta que aparece e eu louvo a Deus porque ela vem, porque muitas vezes eu me esqueço de falar sobre isso. Sim. Mas e por que que eu vou... Por que que eu digo que eu louvo a Deus porque essa pergunta vem? Porque daí eu posso compartilhar um motivo de oração, né? Sim, E eu já vou falar sobre ele. Bom, quando, digamos assim, um senegalês, né, um nativo, um nacional, ele vê um branco, né, como eu, por exemplo, lá, ele tem algumas perguntas na cabeça dele, né? Quem é esse branco, né? E a primeira resposta, quem sabe, seja que é um turista. Tá. Um turista, alguém que veio, né, para aproveitar as belezas naturais do Senegal. Tem muito litoral, tem também os parques, né, as reservas ali, inclusive com animais e tudo, né? Então, tem uma boa exploração, digamos, turística nesse sentido. E então pode ser uma das respostas com relação a esse branco, mas daí ele pode ter até um certo preconceito, apesar de que o turismo traz recursos, mas também tem o turismo, infelizmente, né? O turismo sexual, que é bastante conhecido ali no Senegal, especialmente Dakar, e também na cidade na qual moramos, que é a segunda mais turística, chamada Sali. Bom, então, essa é a primeira possível resposta para essa pessoa que indaga. A segunda, quem sabe ele vai falar, é um comerciante. Então ele tem também um certo preconceito ali que ele pode desconfiar, né? Ter um pensamento de que o comerciante está explorando mão de obra, né? Mas enfim, também por outro lado ele precisa pensar que pode estar ajudando o país economicamente. Mas Sim. A terceira resposta, quem sabe pessoas de embaixadas, né? Ali e tal. Mas uma quarta, e que talvez ele só vai saber se eu falar, é que eu sou missionário. E aí ele, então, conhecendo sobre o trabalho dos missionários, ele vai ficar um pouquinho com uma reação dúbia, né? Assim, ele vai ficar numa situação um pouco difícil de reação quando ele pensa, então, bom, por um lado, é uma boa pessoa, porque ele deixou o seu país, veio aqui, inclusive os missionários estão sempre relacionados a obras sociais, né? Mas, por outro lado, ele vai falar, não, nós não o queremos aqui, porque ele traz uma mensagem totalmente diferente, né? Ele quer converter, né, as pessoas para o cristianismo. Então, tem essa situação. Mas, no geral, né, eles vão, pelo menos, assim, digamos, nos respeitar mais. Os missionários, de forma geral, eles são bem recebidos, porque as pessoas entendem, né, a boa motivação do missionário. Mas o que acontece, pastor Gilberto? E aí que eu entro, então, com aquela questão, né, do motivo de oração. Mesmo que nós, os missionários, tenhamos no nosso visto de residência no Senegal, profissão escrito missionário, e as autoridades sabem de nós lá, nos acompanham, a gente tem que a cada 6 meses renovar esse visto, né? Mas mesmo assim, nós temos uma certa liberdade de estarmos lá, desde que nós tenhamos prudência, né, em como fazer o trabalho. Sim. Nós estejamos sempre com autorização das autoridades locais para as ações que desenvolvemos. Então, normalmente, nós não temos maiores problemas. Agora, o que acontece? As pessoas que se convertem, estas sofrem muito. Estas sofrem a rejeição da família, a perseguição, muitas vezes, assim, uma pressão enorme em todos os sentidos para que ela abandone a fé em Jesus
e retorne às crenças muçulmanas e às práticas animistas. Então, sempre que essa pergunta surge, é uma oportunidade para nós lembrarmos os irmãos, né? Lembrarmos-nos a nós todos que vivemos em liberdade, né? De praticarmos, de exercermos a nossa fé. Vamos lembrar daqueles que sofrem por causa do Evangelho. Realmente é uma situação que muitas vezes nós esquecemos, né, do impacto que gera na família, na sociedade, quando alguém, um nativo, no caso aí um senegalês, rende-se a Cristo, é alcançado pela graça, mas o preço é muito alto, né? Literalmente falando, ele experimenta a própria perseguição entre os seus, né? Começa na sua própria família e também com toda essa questão que você colocou. Agora, por outro lado, devemos louvar a Deus, como você falou muito bem, meu irmão, por conta de que vocês têm essa liberdade. Existem outros campos missionários que nós nem podemos mencionar onde está o missionário não pode ser identificado. Você no Senegal, nesses quase 17 anos, nunca teve nenhum problema nesse aspecto, como você disse, respeitando as autoridades locais, seguindo todos os procedimentos, vocês têm conseguido pregar o Evangelho. Não há aquela questão por parte do Estado de uma oposição, de uma perseguição. Nesse aspecto, não. Graças a Deus, nós não temos constatação nesse sentido, Sim, de que o Estado, né, tem agido. O que nós temos realmente visto é que os missionários que procuram andar, né, numa maneira assim, correta, né, legal, nos seus trabalhos, diante, inclusive, das autoridades senegalesas, entende-se realmente que o país é laico. certo. O país tem vivido isso, né? Agora, naturalmente, em um momento ou outro, nós vamos sentir ali, digamos assim, o que está dentro do coração, né? Estamos sujeitos, quem sabe, Claro. a alguma autoridade que queira bloquear um processo, né, de autorização para um trabalho, porque, digamos, isso é, digamos, até compreensível, não é verdade? Porque eles estão nas trevas, eles estão ali nas suas crenças. E aí nós precisamos naturalmente contar com a graça de Deus, com o agir de Deus, né? Deus é quem vai, como diz o irmão André, né? Dizia o irmão André lá da missão, portas abertas, né? Deus quem abre as portas. É verdade. Então nós também temos que entender que há momentos que Deus inclusive fecha as portas. Sim, E sim. aí não adianta nós queremos forçar, porque senão nós podemos até gerar consequências para nós mesmos e para os demais colegas missionários, tanto da nossa missão quanto de outras. Então nós temos que, em tudo isso, confiar em Deus, né? E sempre clamar pelo discernimento da vontade dele e irmos andando conforme ele nos permite, né? Inclusive, o pastor falou muito bem sobre essa questão de que é muito complicado quando nós queremos, em todo o tempo, né, podermos relatar recebimentos de novos membros através de batismos, né, profissões de fé, batismos. Seria tão bom, né, Claro, se fosse assim. com certeza. Mas com certeza os campos são diferentes. Há campos que estão mais prontos para a colheita, né? Há outros campos que ainda ali temos que arrancar toco, né? Preparando o terreno, outros semeando e outros vão colhendo. Mas é interessante, não é, pastor Gilberto? E eu louvo a Deus por isso. Inclusive, assim, no geral, nas igrejas, né, tem-se tido uma maturidade nesse sentido de acompanhar os missionários, e naturalmente não vamos aqui desculpar nenhum missionário negligente, né? Não vamos de forma alguma aprovar pessoas que são indiferentes, quem sabe estão ali de uma maneira até, quem sabe, digamos, preguiçosa, né? Eu até sempre me lembro do pastor Francisco Leonardo, acredito que Sim. o pastor também o conheceu, Sim, né? sim, conheço. Pessoa queridíssima nossa aqui no Brasil, e numa das formações que eu tive com ele, ele fala sobre o pêndulo do relógio, né? O pêndulo do relógio para o servo de Deus. Então, cuidado com os extremos, né? Um dos extremos é a preguiça, não é verdade? E aí o texto é qual? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. E o outro extremo é
o ativismo, não é verdade? Então, a pessoa que nem descansa, não tem tempo para a família e tudo, então, o texto para esses aí é: venham comigo à parte repousar um pouco, como Jesus disse Sim. para os discípulos. Então, o que eu estou querendo dizer, as igrejas estão acompanhando e agora há um entendimento, mais do que solicitar quantos convertidos, mas a pergunta é: quantas oportunidades de evangelização você teve? E quantos foram alcançados nestas oportunidades? E nós vemos isso no Senegal acontecendo e a gente louva a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado e nós vamos então avançando nelas. Que bênção, meu irmão. Olha só, eu estou mais uma vez sendo aqui edificado, porque conversando com esse obreiro, com esse irmão que tem servido ao Senhor ali no Senegal, hoje no Brasil, aguardando aí a chegada da Rebeca, né? Ao finalzinho da gestação da Vivian, mas você está ouvindo mais uma vez o grande desafio que é levar o Evangelho a outros povos, a outras nações. Nosso papel como igreja aqui na retaguarda, desse lado das cordas, é sustentar em oração, contribuir e também, quando for possível, visitar esses campos missionários. Daqui a pouquinho o nosso programa já está caminhando para os seus instantes finais e eu quero pedir ao reverendo Gerson Troques que dê uma palavra para você que está acompanhando o nosso programa hoje. Uma palavra que o Senhor vai tocar no seu coração para você compartilhar com outros irmãos sobre o grande desafio. Meu irmão, faça uso desse momento para essas breves palavras, uma palavra da parte de Deus para os nossos ouvintes e participantes do programa Missão Mundo. Eu gostaria de, primeiramente, então, agradecer, né, esta oportunidade e um texto, irmãos, que me fala muito ao coração. Eu sei que é muito conhecido, né, de todos, mas é Filipenses 1:27. E ali diz no finalzinho, né, o apóstolo Paulo diz aquela expressão tão linda: lutando juntos pela fé evangélica. É um texto maravilhoso, não é verdade? Verdade. Onde o apóstolo Paulo fala para os filipenses, olha, ele diz ali alguns aspectos, né, da nossa vida enquanto servos de Deus, aonde Deus nos tem colocado, seja qual ministério for, faz parte, não é, desta dinâmica divina, mundial, não é? De alcançar vidas, de abençoar vidas, mas ali ele fala, né? Existe então uma causa. Nós estamos juntos na causa, e essa causa é a fé evangélica. Nós somos crentes, né? Ou seja, vem até aí essa palavra de fé, a partir da fé, né? Nós cremos no Evangelho, aquela mensagem exclusiva nossa, de cada um de nós. Nós somos os privilegiados de termos esta mensagem transmitida por Jesus para nós e agora ele nos envia, né, também para transmitirmos a outros. Esta é a nossa causa, nosso propósito de vida, que Deus seja glorificado. Amém. Por mais e mais pessoas que se unam a nós para esta glorificação ao Senhor. E, em segundo lugar, né, um outro aspecto ali do nosso trabalho como servos do Senhor é que existe uma luta, não é verdade? Existe um combate. Nós não podemos dormir, não é? Assim, sermos negligentes, estarmos sonolentos, estarmos desapercebidos. Não, precisamos estar vigilantes. Existe um inimigo com os seus exércitos tentando derrubar os servos de Deus. Porque se eles conseguirem derrubar os servos de Deus, humanamente falando, pelo menos, não é? Eles trazem muitos prejuízos para a causa do Evangelho. Então vamos vigiar e vamos estar revestidos com a armadura de Deus, não é? Amém. Que está ali em Efésios 6, porque nós estamos em uma luta. E finalmente, a maneira de nós fazermos a obra de Deus é juntos. Louvado a unidade dos irmãos, todos cooperando, não é? Nessa grande obra maravilhosa na qual Deus nos colocou. Que bênção, meu irmão. Texto precioso, eu amo também Filipenses 1:27, e que bênção ouvir essa palavra da parte de Deus.
Reverendo, está chegando aqui ao fim o nosso bate-papo gostoso, o nosso programa Missão Mundo de hoje, conversando mais uma vez com o reverendo Gerson Troquês, missionário da APMT lá no Senegal. Queria agradecer em nome da equipe do programa Missão Mundo, em meu nome, presbítero Cornélio, Arthur Mendes, toda a equipe aqui da Luz para o Caminho, de você ter prontamente aceitado o nosso convite. Que Deus abençoe a Vivian nesses últimos dias, últimas semanas com a chegada da Rebeca. Quando a Rebeca nascer, nós vamos dar notícia num próximo programa, falar, a Rebeca já nasceu, e aí vamos ver esse sorriso largo aí do Gerson Troquês aí pelo Pierre, que já deve ser uma bênção, o nosso missionário mirim, e está vindo agora uma princesa de Deus aí também para alegrar o coração de vocês. Muito obrigado, meu irmão, por ter participado do nosso programa. Um forte abraço no seu coração. E hoje este foi o programa Missão Mundo. Missões no Senegal. Conhecemos um pouquinho mais do desafio missionário, mas das bênçãos que Deus tem conduzido e concedido, melhor dizendo, aos seus servos que têm trabalhado ali. O reverendo Gerson ressaltou desde a sua chegada há quase 17 anos atrás da importância de uma equipe de apoio, e ele tem sido também hoje apoio para outros missionários que têm chegado lá no Senegal. Ore pelo Senegal, ore por essa questão dos senegaleses que rendem-se a Cristo e muitas vezes sofrem hostilidade, perseguição, oposição da família, da religião, da sociedade como um todo. Muito obrigado pela sua participação. Divulgue o programa Missão Mundo. Você pode acompanhar através da rede social da Luz para o Caminho. Você pode acompanhar, inclusive, com as nossas irmãs lá da SAF, da Confederação Nacional de SAFs, que também tem transmitido, e tantos outros links que você vai acompanhando o programa Missão Mundo. O meu abraço, que Deus te abençoe e até o próximo, se Ele assim nos permitir. Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva. Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho. lpc.org.br.